Jamendo.com. Como transformar risco em vantagem competitiva? Você já parou para pensar isso aqui no Brasil? Se você é empresário, você precisa assistir esse programa hoje, ele está especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, o cara que vai desmistificar esse cenário todo e vai mostrar para você que é possível ter crescimento, fazer investimento, ter garantias, eu não vou falar o nome dele. Eu vou deixar com que ele responda, me respondendo uma pergunta. Me conta, e conta para nossa audiência, quem é você, sem falar o teu nome e sem dizer o que você faz? Maicon, primeiro, obrigado. Tá? É um prazer estar aqui. O que a gente faz é levar alívio de caixa, saúde financeira para uma empresa e blindagem patrimonial. A gente trabalha muito bem com isso. Mas quem é você? Queria saber quem é você. Como é que me fala um pouquinho da sua vida. Tiago Henrique Bortoleto Cabral. Era assim o nome, né? Aliás Seguros e o Tiago é um ecossistema vivo, onde a gente busca muito sempre a melhoria e a gente busca sempre entender para atender. Então, quando a gente fala em entender para atender, antes de mais nada, entrar bem profundo dentro do problema do cliente para a gente poder levar a melhor solução possível, né? A gente entende que a melhor solução ela está baseada na questão do atendimento, da agilidade, do custo. Então, são 3 pilares aí que a gente preza muito e entrega. Com certeza. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Para dizer quem ele era, sem dizer o nome dele, sem dizer o que ele faz. Porque eu não sei se você conhece o Tiago Bortoleto. Nosso convidado hoje é o Tiago Bortoleto. E se você conhece, você sabe por que eu fiz essa pergunta. Porque dentro ali do universo de rede social, que é onde a gente tem bastante acesso ao que acontece com a vida pessoal e a vida profissional dele, a gente encontra muita motivação, muita inspiração para crescer e para ser um ser humano do bem. Porque o Tiago ele tem algumas pegadas ali que diferencia ele de muitos outros seres humanos. Por isso que eu fiz essa pergunta, mas agora a gente vai de fato começar. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Essa é a Publicast Brasil. Eu sou o Maico Fernandes e a gente vai abrir hoje para uma conversa rara, uma conversa que pode mudar a forma como você enxerga negócios, riscos e crescimento. E vai ser com ele, o Tiago Bortoleto. Ele diz que é vendedor, mas ele é CEO de uma das principais referências em seguro do Brasil. E é com ele que a gente vai fazer um mergulho num mar de informações e oportunidades que vão fazer com que você, ao final, entenda investimentos, riscos e garantias de uma forma bem diferente. E talvez seja esse o up que esteja faltando para os seus negócios. Tiagão, obrigado por ter vindo. Uma agenda super difícil de alinhar, horário, de trazer esse cara aqui. Tem rodinha, né? Parece que ele é cercado de rodinhas. Confere as redes sociais dele que você vai entender o que eu estou dizendo. Tiagão, obrigado por estar aqui. Acho que a gente tem muito que conversar hoje, principalmente no cenário nacional, né? É uma coisa que a gente... eu gosto muito do que eu faço justamente por essa capacidade de adquirir conhecimento e de coisas novas, né? E quando eu fui entender o que era a Aliar, eu não consegui, eu nem imaginava a proporção que ela tinha e o quanto ela é capaz de beneficiar empresários, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em seguro, a gente pensa no trivial ali, que é casa, roubo, incêndio, né? Vida, carro. A gente não faz ideia do que no mundo empresarial uma empresa como a Aliar é capaz de contribuir para o seu crescimento. Então fica com a gente até o final, vai valer muito a pena esse programa e vai ser muito gostoso de adquirir esses conhecimentos. Tiagão, para a gente começar, qual que é a diferença entre corretora e asseguradora? Porque é uma pergunta meio jovem, mas é uma pergunta que tem gente que não sabe, né, o que é. Vou falar que no escritório, quando a gente contrata as pessoas,
é um dos pontos principais e não é tão rápido a absorção da diferença. Mas ela é teoricamente simples, né? Quando a gente pensa em seguro, a gente tem dois lados. A gente tem o tomador do risco e a gente tem o segurado. Então, depende do produto, a gente tem o tomador do risco ali como a seguradora e o segurado, se for um seguro de celular, de carro, enfim, você é o próprio beneficiário da pólice, você é o segurado. Então, o corretor ele tem a responsabilidade civil e legal de intermediar o negócio. Tá? Então, dentro da Aliar Seguros, nós somos responsáveis do começo ao fim. Dentro de casa não tem venda, pré-venda, pós-venda, encantamento do cliente. Existe o melhor atendimento possível, seja humanizado, seja com inteligência artificial, sistema. Então, a gente entrega, de fato, o melhor atendimento possível e aí a gente gera uma experiência para esse nosso cliente. Sim. Esse é o nosso objetivo, Michael. E a Aliar, ela nasceu ali em 2019, né? Fruto de uma experiência de 13 anos. Fala pra gente, qual foi o ponto de inflexão, o que te motivou realmente a fazer algo diferente, a sentir que era o momento da Aliar nascer? Acho que muita necessidade. Era uma necessidade de um setor, que era a construção civil, uma oportunidade que a gente agarrou, com certeza. E antes de tudo isso, teve muita motivação. Eu costumo dizer que a gente fez o que muita gente não queria. E ser pioneiro dói. Ser pioneiro machuca. Você vai quebrar a porteira, vai ter morão com um arame farpado. Mas também tem muita coisa boa em ser pioneiro. E a Aliar foi pioneira, ela enxergou essa necessidade do mercado. E era um mix, né? Então a gente tinha ali a questão do atendimento, a gente tinha a questão da precificação, muito contraditória. Em alguns produtos, depois a gente vai falar um pouquinho, eu tenho base, então eu não consigo precificar aleatoriamente. A gente tem uma análise financeira. Então a gente é muito bom nessa análise financeira, né? Eu consigo montar um organograma, enfim. Eu trago algumas informações e com essas informações eu consigo reduzir o custo do meu cliente. Então, foi uma soma de fatores ali que, naquele momento, o principal banco de fomento da construção civil, e principalmente dentro do habitacional baixa renda, esse banco ele entendia muito o nosso método e foi um momento ali de muita confiança por parte dessa estrutura. Sim. Começou no estado de São Paulo, eram ex-superintendentes, que hoje são diretores, vice-presidentes. E quando a gente começou a falar um pouco do projeto, de imediato ele teve uma absorção. Entendo que, óbvio, em cima de uma confiança que foi pautada nesses 3 anos. E a partir dessa confiança a gente começou a operar no mercado de uma forma limpa, dentro desse banco, que é o maior banco de fomento, tem mais de 70% do share. E para nós, em muito pouco tempo, foi uma satisfação a gente chegar a atender 80% das construtoras do estado de São Paulo. Então, foi um projeto muito bem feito, muito pautado, e que a gente sente o reflexo positivo até hoje e que fez a Aliar começar a caminhar e ser a potência que ela é hoje. Então, construção civil. Uma das principais referências, né, em seguros hoje no Brasil, né? É uma empresa que está presente em todo o território nacional. E aí a gente tem Aliar, né? Eu acho um nome extremamente simpático, principalmente o logo, né? Ele tem uma metáfora por trás, né? A manada azul. Então, Isso. Fala para mim, como é que funciona, como é que nasceu, qual é a filosofia por trás do nome Aliar, né? E como você usa essa questão do manada azul em relação ao funcionamento da empresa, ao interno e ao externo do negócio? Não é muito difícil de entender. A Aliar, ela nasceu em um momento que foi um momento muito singular na minha vida, onde a gente começou a entender um pouco do que a gente queria de propósito, tá, Michael? Então, nesse momento a gente buscou algumas pessoas, eu em particular busquei um empresário da cidade, um grande amigo, que é o Marcelo Assis. Já esteve aqui, inclusive, esteve a Camila, né, a esposa dele já esteve comigo aqui. São profissionais extremamente contribuintes para a nossa região. Muito. Muito, muito. Foi um pontapé ali que fez toda a diferença para
para esse início da empresa. Sim. E a partir do momento onde a gente começou a sentar e a desenhar valores, que eu acho que isso é muito importante para uma marca, né? Os valores. E O branding, né? o público é importante e tudo mais, mas o valor que você quer agregar para essa sua marca é muito importante. A nossa teve muito isso. Então, quando foram apresentar, a gente teve 2 bate-papos anteriores e no dia da apresentação, me lembro até hoje. A primeira marca que apresentaram foi Aliá, Seguros para Empresas. Então esse nome ele não veio da tua cabeça, foi uma sugestão da agência. Desses profissionais ali, o Marcelo, que estava do seu lado. Tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito, é que se você tiver $1, invista esse $1 em marketing. Eu adoro. Então foi muito nesse sentido do investimento, onde a gente começou a trabalhar. E a primeira marca que me trouxeram foi Aliá Seguradora, inclusive, Michael. E ali, para mim, a marca ligada ao que é o contexto da Aliá, para mim foi um momento muito feliz. Sim. Muito, muito feliz. Eu me emocionei de pronto. E por que eu me emocionei? Lógico, eu tive muitos professores ao longo da vida, espero poder falar de alguns aqui, e um deles foi meu avô, e a gente falava muito, sempre ouvi muito, e ele me trazia isso, do respeito, né? Então, o respeito de todas as formas, um respeito amplo. E quando ele me trouxe um pouco disso, eu enxerguei que o novo nunca vai substituir o velho. Não existe o velho, existe a experiência. Então a gente foi ligando um pouco. Eu sempre fui muito de time, pessoas. Sozinho, eu nunca conseguiria chegar onde eu cheguei. Sim. E a gente tem muito para desenhar. Eu sempre falo isso, tanto no escritório quanto em casa, que tem muito ainda para a gente fazer. E aí a gente foi juntaram todas essas peças de um quebra-cabeça no bom sentido, e uma delas era o time. E aliar é o substantivo feminino do elefante, ou seja, elefoa, elefanta. Então traz muito poder e do feminino, né? Então, para mim, a hora que trouxe isso do feminino para mim, remete à minha mãe, remete à minha avó, remete à minha esposa, as mulheres como um todo, que é muito respeito em cima disso. E tá lá, né? A gente nunca viu um leão matar um elefante, e ao mesmo tempo o leão leva o título de rei e tá tudo bem. A gente não quer título. E a gente também não quer ser o novo que substitui o antigo, como era a segunda marca, né? O novo substitui o antigo e tal. O terceiro era uma startup. Mas o segundo me fez refletir que não era. Entendi. Eu não quero ser melhor do que quem tem experiência. Ao contrário, eu posso compor, eu posso trabalhar em conjunto, eu posso aprender. Então, eu acho que muito disso, onde a gente somou todos os fatores, a gente chegou na Aliá, Seguros para Empresa, que é uma marca que vem da nossa essência, que vem do substantivo feminino, que mostra o acolhimento, que mostra a bravura antes da braveza. Então, surgiu o nosso a nossa estimada Aliás Seguro para Empresa. Entendi. Essa filosofia do Manada Azul, você consegue explicar para mim? Fácil. Como é que você aplica isso, né, tanto para o mercado quanto internamente para os seus colaboradores? Fácil. A gente brinca muito da manada, porque, não sei se todos conhecem, mas a manada ela não abandona. Então, se por algum motivo venha falecer algum elefante ou uma aliá, uma lefoa, o filho ele é automaticamente adotado por outra. Então, esse acolhimento ele foi muito ligado ao que foi passado, ao que foi esses 13 anos do Thiago, dentro do mercado segurador, do mercado corporativo, onde a gente tem o mercado financeiro, onde é diferente da Disney. É diferente. Sim. O mercado financeiro ele exige. E ele exige do mental, ele exige do físico. Então, acho que rede social eu tento transparecer um pouco de como a gente pode preparar um pouco dos dois. Eu acho que longe do Thiago ser uma figura perfeita, até agradeço teus elogios, mas é longe. Eu acho que o Thiago ele é muito mais esforçado e eu tenho muito dentro de mim desse cuidado. Então, cuidado, e a gente sabe disso em conjunto, né, Michael? Do cuidado com o corpo. Com a saúde.
Exato. O corpo que eu digo é 100% saúde. Sim. Não tão estética, porque eu acho que no nível que a gente tem hoje, ele acaba sendo uma estética, mas é a saúde, igual você trouxe, é o mental, é o espiritual, Com é o certeza. financeiro. Então, a gente tem ali, eu aprendi com outro pai também, o Fábio Ramos, a gente conhece, que trabalha muito tempo com consórcio, Sim. o quanto isso é importante. Então, essas 5 saúdes aí, são saúdes que eu tento aplicar no dia a dia. E eu acho que isso se espalha. Eu acho que o que é bom tem que se espalhar mesmo. E eu bati em cima disso, Thiago, e até não é um elogio que eu fiz para você, é um reconhecimento. Legal. Porque realmente a gente ouve muito mimimi do que fazer, de como se comportar, de como agir, né, de lutar, perseverar, mas a gente vê poucas pessoas que realmente conseguem transmitir ali na rede social a verdade, né, o que de fato está acontecendo. A gente não vê que a sua rede ela é uma coisa maquiada para que as pessoas vejam só as alegrias. A gente vê que seu cansa ver a sua jornada de trabalho. Só de olhar a gente se cansa. Mas eu confesso que eu gosto de ter pessoas que eu possa me inspirar, que possam me motivar a continuar lutando, a continuar buscando por vitórias que ainda não tive. E obrigado, você é uma dessas pessoas que eu me inspiro muito. E eu já... Não é porque estamos aqui, já falei isso para você outras vezes, e você sabe muito bem disso. Mas voltando um pouquinho para aliar, a gente percebeu que houve um crescimento bem legal ali, não sei se meteórico, né? Porque quando a gente fala de crescimento no empreendedorismo hoje, a gente sabe que 80% das empresas quebram ali no primeiro ano. Dos 20% que sobrou, 60% não aguenta até o terceiro ano. Né? É um cenário desafiador, bastante competitivo, e aliar naquele momento ali, né, quando ela nasce, em 3 anos ela atingiu marcas ali, mais de 16 milhões de apólices asseguradas, bilhões, 550% de crescimento logo no primeiro ano, né? Qual que é o segredo, cara? Porque é raro, né? Empresa, hoje você sabe que você tem que realmente perseverar muito, porque os anos contam, né? O tempo de maturação, aquilo que você está se propondo a fazer, aprimoramento disso para o mercado, ir evoluindo, faz com que você sobreviva. Agora, atingir esse número, né? E nos 3 primeiros anos, 16 bilhões, mais de 16 bilhões em apólices asseguradas e 550% de crescimento em número de clientes. De 19 para 20. Qual é o segredo? Qual de 20 foi para o 21, segredo? 300. E aí eu penso o seguinte, dentro desses números que você está falando, você pega ali 20, 21, pandemia, cara. Sim, a gente cresceu na pandemia. Exatamente. Conta pra gente, como é que foi esse processo? Tem um segredo? Você tem algo que você quer deixar aí pro pessoal se ligar e aplicar também? Assim, clichê falar, Maicon, trabalho, muito trabalho e cabeça erguida. Não tem dias tão bons, né? E eu falo com muita honra, é um prazer, para mim é um gosto falar que eu sou vendedor. O vendedor, ele tem uma rotina, e a gente vê isso muito em rede social, quem segue ali, aí o algoritmo acho que gosta, fica encaminhando. A vida do vendedor, ela oscila muito. Então, às vezes o vendedor e o empresário vai chegar no teu escritório às 7 horas da manhã, você se alimentou bem, você teve uma rotina, você treinou, você ficou em casa, ficou com a família, você conseguiu fazer tudo isso em 2 horas, você chegou bem, super motivado. Você abriu tua caixa de e-mail, tem um e-mail, e esse e-mail te desestabiliza. Por quê? Porque você trabalhou 3, 4 meses. Eu perdi uma venda esses dias, porque meu telefone foi fazer um teste, ele era prova d'água, não era. E a segunda-feira eu fiquei sem telefone e a gente perdeu uma venda, que eu fui para Campo Grande. A gente participou de um evento com foco em garantia judicial. E depois de 4 meses negociando, muito vem e vai, o cliente precisava dessa garantia na segunda-feira, ele me ligando. E óbvio, tinha todo um time ali, mas tem alguns clientes direto comigo e fazem questão, inclusive. E esse foi um deles. E a gente perdeu a venda. Então, a rotina do empresário, do empreendedor, eu acho que ela tem que estar pautada muito na disciplina, mas nunca não abaixar a cabeça, Michael. Então, se o e-mail te pesar o dia 7h30 da manhã, coloca ele pro lado
e vai para frente. Eu acho que o foco em resolução, ele trouxe muito da proatividade que a LA tem hoje. O nosso foco é resolver problema. Eu sempre falo para os nossos clientes que a gente não busca culpado e que a gente tem muita humildade e que a gente pode errar. E quando a gente erra, a gente procura reconhecer isso de uma forma muito rápida e reparar o ocorrido. Inclusive, não só financeiro, mas a gente tem um caso muito interessante que eu posso citar aqui. Para mim, não questão de valor, mas foi emblemático pela postura e pela posição. Mas a ideia é levar isso de uma forma muito transparente. Então, se a gente errar, a gente corrige, isso é time, são todos, não é um, não é uma cabeça, não é um braço, não é uma mão. E a gente tem muito esse DNA. Então, é uma palavrinha clichê, tá na moda, ser resiliente, mas é não abaixar a cabeça, não agora, não hoje. Vai dar certo, vai conseguir. E força, né? Acreditar muito, eu acho que eu tenho muita fé. Sou muito temente a Deus. Isso ajuda muito. Eu acho que quando a gente coloca, né, com humildade, né, olhar para você sendo CEO, né, dessa empresa, e a humildade que você tem em dizer sobre estar assumindo até hoje a maior parte dos processos de venda. Eu sei que você tem uma equipe, né, mas você está à frente de muitos processos de negócios ali, né? Em partes, né? Assim, eu concordo que o Thiago está. O Thiago já esteve muito mais. Eu acho que isso é um processo de maturação lá do escritório. Mas já vem diminuindo. A gente tem muita gente capacitada. Sim. Muito melhor que o Thiago. É notável. Muito melhor que o Thiago. E, Michael, eu tenho alguns mantras. Eu tenho alguns sistemas aí. E um deles que eu falo é ter pessoas que são melhores que eu. Eu preciso disso. Eu preciso de gente que me ensine. Se a todo momento a gente tiver que ensinar, vai chegar um momento que vai perder o sentido. Eu não preciso ser a estrela do escritório. Eu tenho que ter várias. Eu preciso ter uma constelação. Sim. Inclusive, a gente tem uma lá que brinca que ela é um cometa. Quando ela passa, alguém faz um pedido para ela. Então, é um pouco do que a gente precisa. Mas não é só de 70 e 75 anos, né? Não. A gente toda perde hora, bastante. Né? Ela é do Compras. Entendi. Mas é uma constelação, André. Então, o meu objetivo hoje, há muito tempo, é ser instrumento. Muito tempo é ser instrumento. Foi um pedido meu e foi atendido, né? E graças a Deus. Então, em todos os sentidos e em todos os contextos. E no profissional, ser instrumento é isso. É passar adiante o que eu tive de aprendizado, o que foi bom, o que eu peguei de bom. Porque a vida, no fim, para mim, é isso, né? É um resultado do que a gente viveu, de como que a gente assimila isso, de como que eu consigo traduzir isso para uma outra pessoa. Aí eu me lembro do meu avô, então, meu objetivo de vida. Sim, eu acho isso muito importante, porque a gente, em outros programas que nós já fizemos sobre empreendedorismo, esse tema, né, de você ter a coragem de ter pessoas melhor que você, é o que te faz crescer mais rapidamente. Isso é para poucos, né? Não é todo mundo que tem coragem de ter ali dentro do time alguém que, né, que ele enxerga o potencial, que muitas vezes ele mesmo promove esse crescimento intelectual no profissional para que ele ultrapasse o próprio criador, né, da coisa toda. E isso é um fator impeditivo de crescimento. É um ponto que eu estou repetindo aqui de outros programas. Se você já assistiu os podcasts da Publicast Brasil, você já reparou que a gente está sempre em torno disso, né? Se você não sabe fazer, você tem que saber quem faça, né? E outra, não tenha medo de ter profissionais melhores qualificados que você dentro da tua empresa. Lembre-se que ela é um time, ela é um organismo, que ela precisa de todos os pontos dessa engrenagem funcionando bem, e quanto mais pontos bem qualificados, mais rápido seu negócio vai crescer. E é muito louco que a gente está falando ali, né? 2006, né? Ela nasceu, você entra para o ramo, 2019, 13 anos depois, você abre a LA, né? Quantos anos você tem hoje? Você é jovem pra caramba, pô. O Thiago, ele é jovem de idade, mas eu brinco que o Thiago já correu muito. Tá? Então, a minha idade, Marco, eu vou falar que o Thiago começou a trabalhar com 9 anos de idade. Sim. E eu tive a honra e o prazer de encontrar essa pessoa, que foi meu primeiro empregador, o seu Antônio Santicho. Ganhei o livro dele num jantar. Pague Menos? Da rede Pague Menos, seu Antônio. Sim. E até na época foi um caso bem engraçado, conversando bem
informal. E aí eu falei, pô, seu Antônio, para mim é um prazer estar aqui, né? E a gente começou a falar, eu falei, e o senhor está faturando mais que a CIMED, porque para mim, João Adib, CIMED, né? Tem tantas empresas aí que são espelho, né? Sim. E aí o senhor Antônio falou, Thiago, mas quem que é a CIMED? Então, ali para mim, foi um momento bem, bem descontraído com o senhor Antônio e é de muita pureza. Então, o Thiago, com 9 anos de idade, começou a trabalhar no supermercado e trabalhava. Meu pai tinha condição, mas ele fez questão que eu fosse. E era uma época que era permitido e tudo mais Sim. ainda. Eu trabalhava como empacotador e eu lembro que eu tinha vários amigos ali e a concorrência era para ver quem ganhava mais caixinha. Então, eu sempre gostei muito disso. E eu gostava mais ainda quando meu pai ia, meu pai dava a caixinha e eu ganhava de todo mundo, mas foi ali um começo. Depois trabalhei com 11 anos, trabalhei num açougue com 11 anos. Depois fui trabalhar com 15 anos, eu trabalhei numa tecelagem. Hoje agradeço muito, é um pai para mim, Marcelo Maruso, Sim. é uma figura icônica. Depois fui trabalhar com futebol, trabalhei com Flávio Conceição, também um outro pai para mim. Aprendi muita coisa com ele. Sim. Aprendi que a vida não tem limite, não tem barreira. Se você quer, dá para buscar. Vi muita história com ele. É um cara que era centroavante, eu nunca joguei bola na vida, tá? O Flávio era centroavante, na época do Rio Branco começaram a trocar de treinador, enfim, e aí foram voltando posição e acho que ele vinha de 7 irmãos, 9 irmãos, não sei. E aí chegou ao ponto que não tinha mais posição para ele, porque os técnicos foram tirando, e aí restou a posição de goleiro. E para ele não perder não é o vestiário, desculpa, é o alojamento, onde tinha refeição e tinha um lugar para dormir, ele ergueu a mão e falou, eu vou de goleiro. E ele ficou por muito tempo de goleiro, até que trocaram o técnico, que eu acho que vem muito a questão da resiliência, de você esperar a oportunidade, sem desistir. E aí o técnico viu ele e falou, não, você é volante, cara. Flávio Conceição foi o primeiro volante moderno, época de Parmalat, de Palmeiras. Enfim, e aí foi um cara que me ensinou muito da vida, me abriu muitas portas. Sim. Até que chegou um momento que eu coloquei na parede e falei, cara, preciso ganhar dinheiro, mais. E aí quando eu encontrei uma oportunidade em vendas e trabalhei com consórcio por muito tempo, que aí foi Fábio Ramos, outro também, Sim. que para mim uma referência no mundo de vendas, é o vendedor de consórcio, inclusive tem as redes dele. E aí um momento onde o Thiago ali com os seus 23 anos trabalhava, mas fazia produção equivalente a uma filial. Então eu, um jovem com 23 anos, mas já tinha uma bagagem grande, bagagem de todo tipo. Então, desde pegar ônibus a poder andar num carro esportivo, um carro importado. Não que fazia sentido, mas eu sabia tratar aquela situação. Sim. Isso nunca me incomodou. E eu sempre, no fim, atendi empresas. A partir do momento que eu trabalhei com o Flávio, depois com o consórcio, sempre foi empresas. E por trabalhar com empresas, quando apareceu a oportunidade de estruturar o seguro corporativo dentro desse principal banco público hoje no Brasil, a gente agarrou com muita força. Então, fui gerente regional de uma equipe que só tinha eu. E aí, montar toda essa estrutura do zero e atender o corporativo dentro de um banco público que por muito tempo teve a carteira ali de poupança e tudo mais, me deu muita base. Me deu base de ter a chance de concluir aquilo que você prometeu, de muitos relacionamentos. Então, eu tive muitas portas abertas e eu acho que eu aproveitei praticamente todas. Eu costumo dizer que se a gente não vai conseguir atender, a gente dá um não muito rápido. Isso muda completamente o jogo. Eu não tenho um cliente que vai falar que a gente enrola, que isso, que aquilo, que a gente prometeu, não entregou. Eu não tenho isso. Se a gente não conseguir, eu tenho a certeza que ninguém no mercado consegue. Então, o nosso não é muito rápido. A partir do momento que eu trago um não para esse cliente, também é uma resposta estratégica, onde no seguro não vai dar certo. Vamos buscar uma outra opinião, uma outra opção,
porque no seguro, nesse momento, é o máximo que a gente teve, ou para seguir eu preciso disso, vamos compor. Então, acho que a gente é muito prático e muito profissional, Michael. Acho que Sim. faz diferença um pouco nessa trajetória. Papai falou que é falta de educação perguntar a idade dos outros. Você viu que eu perguntei, ele não falou, não vou perguntar de novo. Vocês que descubram aí. Mas é jovem, né? Com uma bagagem gigante. 38. 38? Com toda essa história, parabéns. Que Deus abençoe, que você continue. Amém. Tem muito para fazer. Porque à sua volta tem muita gente crescendo também, né? E se inovando, inclusive, aqui no Brasil, Amém. graças a Aliar. E aí, ali na Aliar, a gente tem, né? A gente sabe que existe um conselho consultivo, né? Quando nasce esse conselho consultivo, por que ele é importante? Se é algo que você recomendaria para outras empresas ter? E se é ele o motivo para vocês estarem ali na liderança, né, de um mercado tão regulamentado, que é essa parte de seguros, principalmente seguros garantias, né? Como é que funciona isso? Qual é a sua recomendação? Se eu pudesse dar uma dica, busque conhecimento de todas as formas possíveis. Eu não posso falar, eu seria hipócrita se eu te falasse que, da mesma forma que eu enxergava o marketing, eu enxergava um conselho. Não enxergava. Mas no segundo ano, aliás, já começou a ter algumas peças sendo incorporadas e esse conselho consultivo mudou completamente o nosso rumo, né? Isso quando você se transformou, a partir de 2019, você passa a ter o conselho. 2020. 2020 você passa a começar a dar o start ali na formação desse conselho. Primeiro a gente foi fazendo para depois eu colocar o nome, sabe? Entendi. Eu tinha pessoas... Mas o que é esse conselho? A gente tem um conselho formado com 3 grandes pessoas, um jurídico, um ex-presidente do TCU e um ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Correto. E um jurídico muito parrudo. Então, assim, ali eu tenho 3 figuras, que um é mais mergulhado no financeiro, o outro é mais mergulhado em processo, e o outro é mais mergulhado, posso dizer, até no âmbito mais comercial. Então, eu tenho 3 pares e esse conselho para nós ele é muito importante. Sabe por quê, Mike? Sim. Eu aprendi que eu nunca vou chegar no nível deles. Eu tenho um tempo. Hoje, se eu quiser, entre hoje e amanhã, chegar no nível deles, eu não consigo chegar. Isso se chama experiência. Então, para eu adquirir a experiência desse pessoal, é mais fácil eu estar perto. Se eu estou próximo, eu consigo absorver isso. E esse nosso conselho sempre trouxe, né? A gente muito rápido ali começou a falar e eu lembro de algumas frases assim, bem emblemáticas. Olha, bicicleta está pedalando, mas se ela parar, ela cai. Helicóptero está voando, mas olha, sem instrumento. Porque primeiro o negócio foi venda. A gente vendia. Depois eu fui estruturar o administrativo financeiro. Marketing foi nossa segunda contratação. Então eu tinha muito mais um corpo comercial, um time técnico e um time de marketing preparado do que meu time administrativo financeiro. A gente nunca atrasou um pagamento. Nunca atrasou um pagamento. Não era esse âmbito. Era onde o Thiago tinha uma deficiência, que era o tributário, que era o fiscal, de entender como que a gente pode trabalhar, principalmente num cenário onde a política pública oscila tanto e com tantas novidades, ou não tão novidades assim, e principalmente para o empreendedor. Então, hoje, eu posso falar que a gente tem tudo isso muito fechado, tudo isso muito profissional. Então, Aliar Seguros para Empresas, ela se consolida entre as 20 maiores corretoras do Brasil em termos de produção / faturamento, graças a muitas pessoas, Maico. Aqui vocês podem ver o Thiago representando, mas não é abaixo, é bem do lado do Thiago. Existem várias pessoas que têm objetivos diversos, exemplo, social. Quando a gente trabalha um seguro dentro da construção civil, você vai ver aí que não tem mais atraso de obra. A qualidade do imóvel está amparado por uma apólice de seguro. Então, é social o que a gente faz. E então, a gente tem vários viés dentro de casa e a gente respeita todos com muita seriedade. Então, o nosso conselho vem daí.
Tá, e esse conselho, é ele que meio que te dá essa vanguarda, né, nesse mercado tão regulamentado, porque é um mercado complexo, né? É um mercado que realmente existe ali uma trama para você conseguir escalar, andar dentro dele, né? E é ele que te faz, que te ajuda. Hoje ele existe, é ele que te consegue potencializar ali algumas ações dali. Eu não digo potencializar, porque é tudo muito interno. Sim. O conselho é muito interno. Eu vou falar que quando é o externo, é nosso time, somos nós. Exemplo, quando eu falo que a gente faz o que ninguém quis ou não fez, exemplo, eu não tenho a obrigação de pegar um processo e falar com uma promotora, mas a gente faz. Eu não tenho a obrigação de montar uma petição, apoiar um parceiro, exemplo, um advogado, ele é um parceiro nosso, da mesma forma que a seguradora, enfim. E quando a gente faz isso de uma forma muito bem feita, muda completamente o jogo. Então, a gente apoia, a gente dá cara a tapa, Michael. Dar cara a tapa hoje é um baita crescimento, viu? Quer crescer? Dá cara a tapa, vai lá, venda e entregue. Venda e entregue. Eu acho que isso é o que faz o nosso externo caminhar. Então, tramito muito bem em Brasília, caminho muito bem em Brasília da mesma forma que eu caminho em Roraima, Boa Vista, no Piauí. Eu acho que independe do estado e de onde a gente caminha, a gente consegue ter essa reciprocidade profissional. Sim. Bem, e aí, assim, vocês têm um portfólio hoje dentro da LIA bastante grande, né? Inclusive, quando eu fui conhecer, eu jamais imaginava, e é por isso que eu, no começo do programa, eu falei para vocês, né? Que é um mergulho num mar de conhecimento, mas também de oportunidades. E por que de oportunidades? Porque esse programa aqui, ele é para uma pessoa comum, né? Um civil comum, alguém que está interessado no tema e quer descobrir. É muito importante para você que é empresário, que está na liderança do teu negócio, entendeu? E está se vendo aí diante de situações das quais eu posso garantir que muito provavelmente a LIA vai ter uma resposta para você. E ele também, quando eu falo oportunidade, é porque se você é advogado empresarial, se você tem aí um escritório de contabilidade, é um contador, né? Então você tem muitas chances, através desse programa aqui, de adquirir esse conhecimento e de poder mudar algumas coisas aí que vão fazer a diferença para o teu crescimento. Então, de novo, reforço o convite. Fica com a gente até o final, porque agora a gente vai entrar num bloco que é onde eu queria chegar. Produto? Né? Produto e uma especialidade de vocês, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas seguro garantia. Né? E esse é o mar, né? de conhecimento e de oportunidades, né? Cara, a Liela basicamente se especializou, né? E explora quase que na sua totalidade essa modalidade. Por que essa escolha? O que é? Primeiro assim, ó, para quem não sabe, tem muita gente que está assistindo não sabe, que já sabe, mas para quem não sabe, o que é um seguro garantia e por que a LIA se especializou nessa modalidade? Nestas, né? Que é no plural. São várias, né? São várias. Isso aí. Virou especialista já, né, Marco? Quando a gente fala de seguro garantia, a gente atende várias pontas, né? Então, exemplo, como eu comentei, a LIA nasceu dentro da construção civil e a gente entende que dentro da construção civil existe muita margem para seguro. Tá? Exemplo, a gente garante a entrega conforme o cronograma físico e financeiro. Isso a gente garante para esse banco que eu comentei. Quando eu garanto isso de uma forma contratual, isso não é lúdico, não. Eu tenho um contrato que tem todas as bases, as exigências, as obrigações, e eu consigo intermediar para que a seguradora se interesse ou não pelo risco. Se interessou, a gente começa a negociar custo dessa operação. Então, quando eu levo isso para as seguradoras, eu automaticamente trago uma garantia para qualquer tipo de modalidade, para qualquer tipo de contrato ou necessidade. Então, desde que haja uma necessidade de uma garantia. Quando eu apresento essa apólice para esse banco de fomento, eu consigo garantir que a obra vai ser entregue naquele cronograma, físico ou financeiro. Por que naquele cronograma? Porque o cronograma ele existe em etapas, então a gente sabe quando ele inicia e quando ele tem o término. Sim. Eu consigo trazer uma apólice para garantir isso. Mas
com 80% de obra, 90% de obra, o seguro é acionado, a seguradora consegue finalizar isso seguindo? Claro, ela vai licitar, ela vai substituir a construtora. Esse não é um seguro para garantir a construtora, tá? Isso é um seguro para garantir o banco e o mutuário. Entendi. Então, numa situação dessa, a seguradora ela entra, ela licita, ela inclui uma nova construtora para performar aquela obra, às vezes deu um default contratual, e toda a reparação, desde hora extra, contratação de maquinário extra, hora extra de funcionário, desculpa, isso tudo é coberto pelo seguro que garante que vai ser entregue a obra conforme o cronograma físico-financeiro. Só um adendo, uma curiosidade. Claro. Isso não é aquele... Porque uma coisa eu conhecia, isso eu não sabia que existia. Mas existe uma coisa que eu sabia que existia, que é o seguro de obra. Sim. Isso não tem nada a ver. Nada. São 2 produtos diferentes. Você faz também os 2. 2 produtos. Posso só dar uma rabiscada aqui? Pode. Dentro da construção civil, exemplo, quem que é o nosso cliente? A construtora. Certo. Quem a gente garante? O Banco de Fomento, que hoje tem lá o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Então, vamos imaginar que a gente garante os 2? Não. Eu garanto a construtora, que eu vou liberar a pólice, e eu garanto para a Caixa, que não vai haver atraso de obra. Então, eu tenho 2 clientes. O banco e o meu cliente, que é a construtora. Mas eu preciso garantir esse contrato, que é uma entidade. Então, para garantir esse contrato, eu trago a seguradora para garantir. Quando ele entra no programa Minha Casa Minha Vida, ele é obrigado a apresentar 3 apólices. Então, existe o cadastro, como se fosse o cheque especial, que a gente chama de GERIC. Então, a partir do momento que ele é gericado, ele tem um limite aprovado na Caixa, ele tem um valor global ali que ele pode performar, que ele pode utilizar desse limite, e ali tem o cheque especial, que é o PJ, enfim, tem todo o processo, que uma hora a gente pode vir detalhar esse processo. Mas eu aprovei com a Caixa e eu estou assinando com a Caixa, a última etapa é o seguro. Então, Maicon, eu te pergunto, o seguro é importante, mesmo na última etapa, na tua opinião? Para mim é extremamente importante. Sem o seguro, a construtora não recebe o recurso. Isso é uma exigência do banco. Exigência contratual. Do banco. Então, quando isso acontece, essa exigência contratual, o banco ele vai exigir uma garantia de obra, que é o risco de engenharia. Ele vai exigir o seguro término de obra, que eu garanto conforme o prazo, ali, o cronograma, e a qualidade, que é o pós-entrega. Então, ou seja, a construtora ela tem que garantir o estrutural por 20 anos, e ela tem que garantir a qualidade desse imóvel, o interno desse imóvel, por 5 anos. Para que isso não se torne uma responsabilidade do banco, isso é terceirizado no formato seguro. Então, eu garanto a qualidade. Eu garanto que não vai ter fissura, trinca, que a pintura não vai descascar. Não é esse tipo. Eu garanto que qualquer tipo de dano causado dentro desse imóvel pela qualidade, ele está coberto. Eu tiro a responsabilidade da construtora? Não. A responsabilidade é dela, e se ela não fizer, a gente na verdade o banco aciona a seguradora faz e cobra judicialmente da construtora. Então, não é fácil a vida da construtora hoje, no formato onde ela precisa garantir o banco. Só que essas exigências, elas mudaram o que é a vida de quem está comprando sua primeira unidade, seu primeiro apartamento, está saindo do aluguel. Ele compra prevendo ali casar 30 dias depois da entrega da chave, então é um sonho dele. A gente está mexendo com o social, a gente está mexendo com o sonho das pessoas. E um atraso de obra, ele impacta muito. Quando eu trago uma apólice de seguro para garantir a entrega, eu não tenho mais esse tipo de problema. Quando eu trago uma apólice para garantir a qualidade, eu não tenho mais esse tipo de problema. E aí o risco de engenharia, que por si só, esse de fato garante a construtora contra erro de projeto, tumulto, greve, raio, incêndio, explosão, roubo, furto, enfim. Esse tipo de seguro é um seguro que a gente trabalha muito. Sim. E é notório, né? Porque você vê que houve mudanças hoje no cenário, pelo menos do Minha Casa Minha Vida, com relação... Você tinha na mídia, né? Até, vamos falar aí, 7, 8 anos atrás, muito burburinho sobre atraso, né? Inclusive sobre a qualidade do que estava sendo entregue. E a gente vê que houve, né, uma redução nessas notícias e tal, e aliás está presente nisso, né? É um orgulho, Marco.
Sim. É um orgulho, porque a partir desses produtos a gente levou outros produtos. E isso, de todas as formas, é benéfico. Exemplo, a gente tem uma curiosidade, tá? Para quem está nos assistindo. Toda construtora, antes de trabalhar uma infraestrutura, né, depende, óbvio, o tipo do empreendimento, mas vamos falar de um loteamento. Para você iniciar um loteamento no município, você precisa garantir a prefeitura dessa infra, a infra não incidente do empreendimento. Então, as prefeituras, com o objetivo de respaldar quem compra, o proprietário, o mutuário, enfim, ele tem esse respaldo por parte da prefeitura. Mas, por sua vez, a prefeitura exige uma caução. Então, vamos imaginar que uma obra de 100 milhões, ela vai precisar de uma caução ali de, sei lá, de infra, ela vai ter um custo de 3,5 milhões. No passado, a construtora ela não tinha muitas opções. Ou ela colocava algo em garantia, fosse um imóvel, ou talvez seja ali os próprios terrenos daquele condomínio, algo que ele não poderia vender, ele fica travado, aquilo lá não vira liquidez de caixa, e às vezes depois para adquirir esse imóvel de volta, para tirar uma garantia com a prefeitura, é um pouco mais complexo. Então, isso prefeitura. Quando entra na Caixa Econômica também, a Caixa também pede essa mesma garantia. E dentro da Caixa Econômica a gente conseguiu aprovar, dentro do Banco de Fomento a gente conseguiu aprovar uma aceitação por parte do banco. Então, essa garantia é feita através de seguro hoje. Entendi. E no passado a construtora tinha que garantir na prefeitura e na Caixa era 100% em dinheiro. Era menos seguro para o mutuário e mais complexo para a construtora, né? Isso. Essa que é a realidade. Agora, assim, no seguro, eu quero voltar um pouquinho, porque a gente tem aqui um universo de pessoas que compreende essa atmosfera maior de negócios, né? E tem ali o seguro de obra, que a gente poderia estar falando com uma audiência que, às vezes, é um construtor de menor porte. Claro. Né? Como é que funciona o seguro de obra? Ele está envolvendo ali... Por exemplo, teve uns 12 anos atrás... a academia que eu treinava, ele pediu lá para fazer uma reforma, né? Final de ano chegando, o cara queria dar um tapa lá dentro da academia e contratou um outro amigo nosso, assim, que é um querido, é um cara fantástico. Hoje, faz uns 9 meses que eu estou esperando ele para fazer um serviço em casa, e tanto que a agenda dele é corrida. Porque é ímpar esses profissionais, né? Esse tipo de mão de obra, principalmente para pequenos reparos, ele é complexo. E esse cara foi, e não dá para ele fazer sozinho, ele levou um cara com ele, um ajudante com ele. Eu não lembro como é que foi exatamente o que aconteceu, mas esse ajudante se acidentou e morreu na academia. E meu amigo, ficou complexo pro cara. Muito. Ficou bem complicado para esse boa pessoa, né, que eu não vou mencionar o nome dele, mas é um cara de família, é um cara de fé, trabalhador pra caramba. Então, assim, nisso, no que tange seguro de obra, né? É algo acessível para qualquer nível de construção? Sim. É muito acessível. Existe a construção individual, né, que é a famosa casa, e todo mundo consegue. Tá? Então, a gente pode vir no próximo programa falar um pouquinho disso, de como você pode usar banco de fomento para trabalhar isso. Então, precisa ganhar muito? Não. A pessoa com uma renda de 10 mil reais, ele consegue construir uma casa para venda. Entendi. Tem risco de engenharia? Temos risco de engenharia. O risco de engenharia, ele cobre não somente a obra, mas terceiros. Então, assim, mas terceiros, quando eu trago terceiro, às vezes dependendo do imóvel, a fundação ela é tão bruta, às vezes, enfim, uma estaca, enfim, que acaba trincando o vizinho. A gente tem cobertura para isso. E assim, estende, óbvio, uma cobertura de roubo e furto. A gente já teve sinistro, né? Um sinistro foi muito social não era Tatuapé. Bom, era uma cidade onde tinha uma comunidade carente, esse prédio estava sendo construído, teve uma chuva muito forte e uma boca de lobo ela foi entupida por um colchão. Tá bom? Ali a gente tivemos mais de 18 moradias dessa mesma comunidade, repito, que foram invadidas pela água, da chuva e tudo mais. E houve a perda de eletrodoméstico, móveis, enfim. A construtora prontamente nos acionou, a gente moveu a equipe de sinistros da Alhá para lá, e ali a gente entendeu a gravidade. Por quê?
comunidade carente, defesa civil, prefeitura, a área daquele empreendimento era da prefeitura e a construtora estava desenvolvendo ali na área da prefeitura, então ali causou um certo incômodo e não tinha culpa. Causas naturais, a gente está falando de uma chuva, e enfim. E a partir desse momento, quando a gente entendeu a gravidade do assunto, a gente levou isso para a seguradora, onde existia uma exposição na mídia, existia defesa civil, existia vereador, enfim, aí começa a pegar uma proporção. A seguradora, entendendo toda a complexidade e o social, ela liberou para nós, na época, o cheque em branco, que era o limite máximo que ele tinha de cobertura ali, R$300 mil. E aí, óbvio, a gente foi com a equipe para lá, cheque em branco, e aí começou a cadastrar, catalogar, na verdade, a perda. Eu lembro muito claro que a perda chegou em R$140, R$145 mil. Mas existem as exigências das seguradoras. Exemplo, nota fiscal. Você precisa ter uma nota fiscal de um aparelho, enfim, de algo... sabido, né? Para tudo, né? Marco, mas é uma situação um pouco complicada. A gente está numa comunidade, já uma aquisição, enfim, trouxe impacto. E deixa eu só ver se eu não se perdi. A gente está falando de água, enchente, né? Água, enchente. Isso também promove, por exemplo, perda desses documentos, né? Tudo, tem cobertura específica para isso. Mas ali era uma comunidade mais preocupada no bem material, né? Óbvio, foi o que aconteceu, foi em cima de bens. E o que me marcou muito que a seguradora ela deu esse cheque em branco, ou seja, a seguradora deu um cheque em branco e de até R$300 mil. A construtora sabia disso e no final a gente indenizou R$140 mil. Todo mundo, as 18 casas ficaram hiper satisfeitas, recebendo os móveis, o eletrodoméstico, enfim, eletroeletrônico novo, mesmo sem ter apresentado nota fiscal. Isso vem do seguro de risco de engenharia. A gente já teve cobertura, já fizemos cobertura de um loteamento próximo ao Bauru, que num domingo eram 400 e poucas casas desse loteamento, 300 e poucas casas. E aí foram invadidas, sei lá, quase 20 casas, furtaram esquadria, furtaram um monte de materiais da obra, que era muito próximo à pandemia, e naquela época era muito mais complicado você achar o material do que a compra. Lógico, o preço estava subindo e tudo mais, mas achar era muito difícil. E aí a construtora nos acionou, a gente apoiou de pronto, e a gente foi entender que o contrato de vigilância dessa construtora, ela tinha uma obrigação de 5 vigilantes, e era um domingo, final do dia, e nesse domingo tinham 2 vigilantes. Então, óbvio que a seguradora indenizou a construtora, porque a responsabilidade não era dela, ela contratou uma empresa, e aí essa empresa passa a ser o responsável. Então, antes de discutir quem é o culpado, a seguradora indenizou, e aí ela vai buscar ali, óbvio, com a empresa de vigilância que tinha uma obrigação contratual. Esse é o risco de engenharia, Michael. Você me permite uma pergunta que está totalmente fora aqui do nosso contexto, mas que me machuca muito. Brumadinho, Mariana, existiria um seguro que teria pelo menos sanado, né, as dificuldades de quem sobreviveu? Houve? Houve muita indenização. Que já aconteceu. Muitas ainda em discussão judicial, não sei me aprofundar, mas o que eu posso falar é inclusive da responsabilidade do corretor. Olha isso, que interessante, Michael. Brumadinho, o corretor, ele também foi envolvido. Ele foi corresponsável. Por quê? Quando você é um corretor, você é responsável por mitigar risco. Então, você precisa ter uma análise aprofundada para isso. Por isso que você precisa ter uma responsabilidade técnica. E ali em Brumadinho, óbvio, né? Quando começaram a acessar as seguradoras, eles colocaram a responsabilidade do corretor, que o corretor deveria apresentar muito mais do que foi contratado de importância assegurada. Porque você imagina o valor do risco e, na pior das hipóteses, uma catástrofe, o quanto isso custa para reerguer. Vamos imaginar isso. A vida não, né? Vida, depois a gente fala em outro momento, tem até
tem até a tabela do açougueiro. Então, um dedinho vale um preço, o dedão, braço. Então, a vida é difícil você materializar, precificar. Quanto ganha, até quanto eu poderia ganhar, é um pouco injusto, igual que teve no Ninho do Urubu, lá dos meninos do Flamengo. Sim. O banco de fomento tem a seguradora que, inclusive, indenizou. Chapecoense, a gente teve participação. Eu atuei não diretamente, mas Flamengo e Chapecoense, na época a gente estava dentro dessa corretora e é uma responsabilidade legal. Então, quando a gente trabalha um nível de garantir vidas, é diferente de garantir bens, inclusive são objetos distintos, mas falando do bem, do material ali, as seguradoras foram questionadas, as corretoras, porque ali foi uma composição, e o que a gente ouve de mercado é que, graças a Deus, o corretor ele tinha apresentado, de fato, uma importância a ser segurada maior do que foi contratada, então aquilo ali o respaldou. É uma obrigação, de fato, que o corretor tem, é uma obrigação legal. Sim. Então... E dentro desse contexto, hoje a gente falando aí sobre barragem, né, sobre assuntos que tomaram o mundo, né, acidentes que tomaram o conhecimento de forma mundial. A gente percebe que a LIA, ela transita muito bem ali dentre as maiores. E a gente sabe que dentre as maiores estão as multinacionais. Sim. Multinacionais, recursos ilimitados, estruturas prontas. Como é que se sobrevive? Como é que é possível a LIA se destacar e transitar em meio a esse nível de concorrência? Isso é bom. Isso é bom. A pergunta é ótima. E eu vou falar que a gente aprende com eles. Eu não tenho um recurso limitado. Sim. Mas aí a gente compensa onde a gente pode. Então, sim, a gente trabalha muito, não que eles não trabalhem. E eu acho que vai aumentando o nosso nível. E para mim isso é muito bom, para o time é muito bom. Inclusive a gente é celeiro, tá? O LinkedIn tem muita coisa boa. E uma delas é o quanto a gente começa a enxergar concorrência com grandes bancos buscando talento dentro da nossa casa. E a gente tem vários. A maior corretora do mundo tem talento nosso, a segunda tem talento nosso, a terceira. E isso é muito bom. Mas para brigar com uma multinacional, acho que não só a multinacional, mas aquela pequena que está começando, a gente respeita e aprende muito. Então, acho que aprender com eles eu acho que é o que faz diferença para nós hoje. A gente aprendeu muito. A gente joga de igual para igual, tá? Então, porque como eu disse, né? Vocês transitam em meio às maiores, com recursos que muitas vezes os deles são mais aprimorados, né? Mas fico feliz de saber que uma empresa nacional, né, aqui da nossa cidade, consegue estar despontando aí em meio às grandes também. É isso, Marco. E a nossa proposta, a nossa meta é fechar 2026 entre as 10 maiores do Brasil. Sim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Legal. E aí, a gente sabe que todo esse processo, né, que hoje a LIA faz parte, foi um estímulo para o crescimento de infraestruturas e grandes negócios no Brasil, né? Você pode dar exemplo de algum desses grandes negócios que você já participou, que realmente a audiência vai se identificar? Claro. PPP, Projeto Público-Privado. A gente trabalhou muito com BRT, muito BRT. Metrô de São Paulo. A gente acompanhou, inclusive, os sinistros. A gente tem muito relacionamento com a seguradora, que garantiu praticamente todas as obras do metrô, quando aparecia aquelas crateras e tudo. Então, a gente trabalha muito. A gente chama de risco de engenharia nível 2, exemplo. Uma construção de ponte, ela é exigida a garantia através de seguro. Então, a LIA teve a felicidade de trabalhar muito. 84% das obras do PAC são garantidas com alguns instrumentos que a gente tem dentro de casa. Então, para nós é importante, desde obra pública até uma concessão de ilha. Então, no dia que o Maico tiver a concessão de uma ilha aí, 30 anos, a gente faz a garantia, Maico. Pode contar com a gente. Com certeza. E a gente sabe que é um processo que, quando você explica, né, até onde a gente já chegou aqui desse programa da gente hoje, até onde a gente já conseguiu chegar, a gente vê que, eu poderia dizer que existem, que hoje é fator determinante a existência, por exemplo, da LIA em negócios, que é para a nação brasileira. Sim. E se não está presente, pode emperrar?
O que eu queria tentar entender é assim, esse mercado aceitou bem, né, essa questão, porque beneficiou, né, estimula, mas é bem aceito ou emperra? Não, eu vou falar que é um papel do corretor. Sabe qual o segundo maior mercado? O corretor que tem isso na mão, esse jogo de cintura para resolver rápido ou mais lento. É a nossa responsabilidade. O segundo maior mercado dos Estados Unidos é seguro. O segundo maior mercado dos Estados Unidos é seguro. O primeiro é construção civil. Então, assim, é uma cultura, Michael. Eu não acho que a gente é atrasado. Eu nem acho que tem guerra de gerações, enfim, eu sou um pouco contraditório com algumas coisas. Eu acho que o Brasil tem 500 anos. Né? Então, para a gente chegar nos Estados Unidos, a gente tem um tempo a buscar, mas a cultura de seguro está vindo muito forte para o Brasil. Então, a construção civil, obra pública, eu já busquei, a gente teve uma entrada na LESP, e dentro da LESP a gente começou a trabalhar isso. Por quê? Para contratar um seguro, seja uma agência de marketing, para trabalhar para uma prefeitura, ela precisa de uma garantia para esse contrato, para essa licitação. É feita através de seguro. Para que eu consiga liberar uma pólice dessa, existe um crivo de análise. Esse crivo de análise, ele já barra muito do que não é real. Então, óbvio que se tivesse algumas exigências em outros departamentos do governo, sim, eu não tenho dúvida que uma obra garantida com seguro, trazendo uma seguradora, respaldaria e evitaria aí uma saída de caixa do governo, enfim, um recurso que às vezes não volta, enfim, mas de fato, sim, ajuda muito, mexe muito com a economia como um todo. Acelera, né? Acelera, porque garante que tudo vai acontecer. Essa garantia ela é muito importante hoje no Brasil. E agora, gente, a gente vai entrar na parte mais empresarial aí, né? E ter um termo que está cada vez mais comum, que é o seguro judicial. Isso, né? Legal. Ele está cada vez mais comum, mas ainda assim soa como um termo de advogados. Né? Parece que é escritório de advocacia. Mas existe um seguro judicial. Explica pra gente o que é e por que isso aí vem se tornando uma mão na roda para quem tem dinheiro preso na justiça, para empresário que está com dinheiro preso na justiça. Não, esse aí eu posso falar que é minha paixão. Em 2015, me especializei no produto, quando ele virou lei, LEF 477. Quando a lei, exemplo, a lei de execuções fiscais, ela equiparou o seguro ao depósito em espécie. Então, vamos imaginar que você, empresário, tem uma discussão judicial e aí chega um momento onde você precisa apresentar uma garantia para provar que você está correto. Então, essa garantia, ela se deve através de algum bem, onde você pode incluir nesse processo um imóvel, ou um automóvel, um caminhão, enfim, ou o depósito em espécie, onde você vai lá e deixa um recurso calcionado, ou você contrata uma carta-fiança bancária. O custo da carta-fiança bancária hoje com uma Selic de quase 15%, acima de 4% ao ano, eu te garanto que ela é. A não ser que você tenha uma reciprocidade, um investimento no banco e ele atrele ali como se fosse um CDB e te libere a carta com um custo mais baixo. Isso carta-fiança bancária. E o seguro veio para complementar, onde eu consigo trabalhar a substituição ou evitar um bloco e jude. Ele não substitui a carta-fiança bancária? Substitui. Ele substitui o depósito, custo menor. Muito menor. Ele substitui o depósito em espécie. Mesmo com a Selic quase nos 15, ainda assim ele é um bom negócio. Eu tenho seguro, eu tenho vários casos, né? Mas para a gente não trazer o melhor cenário, para falar, nossa, o melhor cenário é muito, muito bom. Mas eu tenho cliente com custo de 1%, 0,8% ao ano. Eu não sei aonde a gente consegue um recurso com custo tão baixo a esse nível, não aqui no Brasil. Então, ao invés de eu depositar, pagar uma guia, eu posso contratar um seguro com custo de 1% ao ano. Então, só para o Michael entender, o Michael todo mundo está nos assistindo. Um exemplo, para ficar muito bem claro para a nossa audiência. Fácil. Vamos dar um exemplo prático, a gente teve recente, a maior escola de inglês da América Latina, onde ela foi autuada com um processo de crédito do ICMS. Então, ela vende serviços, mas ela vende também ali material didático. Sim. Então, essa escola ela foi autuada, o processo inicial era de 51 milhões, e nesse processo específico a gente disputou com a corretora do Itaú.
Certo. Corretora do Itaú, high level. E aí o nosso time dentro de casa começou a trabalhar muito forte a comprovação dos números da empresa. E aí a gente foi defendendo. O custo inicial, ano, para essa empresa, ele veio 0,06. É uma taxa abaixo de 1%, uma taxa excelente. Então, eu já faço uma conta aqui para você entender, Michael. Mas, em resumo, a gente conseguiu custo por 5 anos, 0,25 ao ano. Então, por 5 anos, o custo efetivo foi 1,25. Então, vamos lá. O Thiago falou que a empresa tinha 51 milhões e esse processo ele precisaria ter um depósito, ter um bem em garantia. A gente trouxe o objeto através do seguro, onde é lei, onde o juiz ele tem esse entendimento da equiparação com o depósito em espécie. Óbvio, a gente ajuda na petição, podemos entrar com a lei da menor onerosidade, mas diferente de quando o produto teve essa validação em 2015, que a gente tinha que caminhar com o mapa das varas, quais varas existia uma aceitação, hoje a gente não tem tanto isso. Óbvio que em determinado processo a gente precisa trazer algumas bases para o juiz tomar a tua decisão, mas a gente não enxerga problema algum. E aí, voltando ao caso, então, exemplificar. Ao invés de 51 milhões, Michael, eles pagaram um custo de seguro para nós 675 mil reais. O custo efetivo foi 660, 670. Esse custo, ele teve uma taxa somada de 1,25. Então, lembra que a gente conseguiu aprovar 0,25 ao ano? Esse é um dos cenários mais favoráveis que a gente já teve. Tá? Entendi. Então, 1,25 por 5 anos. 1% de 51 milhões, 510 mil reais. Lembra que eu te falei que era 600, 60, 60, 70? Então, mais o 0,25 ali, que a gente chega no custo de 600 e poucos mil reais ali, acima de 650 mil, que evitou com que a empresa tirasse do fluxo de caixa 51 milhões. Então, vamos voltar. A gente aprovou um custo por 5 anos, e esse custo ao ano, 0,25, por 5 anos, 1,25. Beleza? Beleza. Ao invés da empresa pagar a guia de 51 milhões, ela recebeu a nossa proposta, o Itaú veio com uma taxa de 0,35, a nossa 0,25. Então, o custo por operação foi esse que eu já repeti, 600 e pouco, e evitou com que ela tirasse 51 milhões do caixa. Óbvio, quando a gente apresentou a policy, a gente precisou atualizar a importância assegurada, foi para 55 milhões, aí dá um endosso, que é uma correção, um ajuste dessa policy, é muito natural. Sim. E a gente conseguiu fazer a garantia dos 55 milhões. Então, Michael, a conta que eu faço, ela é muito interessante porque eu garanti que por 60 meses, a empresa não precisa tirar 55 milhões do caixa. Beleza? Sim. Se tramitou e julgou no 4º ano ou no 3º ano e ela foi culpada, ela tem que pagar. Não existe mágica. Ela vai pagar, ela foi autuada, ela é culpada. Caso ela não pague, a seguradora paga ao juiz, mas cobra judicialmente da empresa. Então não é vantagem para ela não pagar. Esse seguro, diferente do seguro de carro, onde você bate, mesmo você tendo a responsabilidade por aquele dano, o seguro garantia judicial, ele não é para essa utilização. Ele é para o prazo que você tem de 60 meses. Então, lembrando, ao invés de você tirar 51 milhões de caixa, você tirou 600 mil reais, e desses 600 mil reais, você teve um custo de 1,25. Maico, sendo conservador, se você trouxer uma poupança, você vai ter 1% ao mês. Não é 1%, mas sem ser muito crítico. Uma renda conservadora, você vai ter 1%. Então, em 10 meses, concorda comigo, se os caras pagaram 600 por mês, pelos 5 anos, e aí a gente está falando de 1% em cima dos 55 milhões, a gente tem 550 mil reais por mês. Se a empresa trabalhar esse dinheiro a giro, esses mesmos 55 milhões, o objetivo do seguro é esse. Não coloque o dinheiro em juízo, não coloque um bem em garantia, faça o seguro. Trabalhe esse dinheiro. Trabalhe o dinheiro. Em 10 meses a gente está falando de 5 milhões. Ou seja, a gente consegue atingir ali 30 milhões em 6 anos. Da chamada do programa, como transformar risco em vantagem competitiva. Esse é um dos principais objetivos. Então, sim.
Em 6 anos trabalhando, os mesmos 55 milhões a gente já tem somado ali quase 30 milhões de reais, um pouquinho mais. Ponto importante, quando você deposita ou paga uma guia, esse valor pago, ele se transforma em passivo. Ele já se torna um passivo dentro do teu balanço. Um passivo é o endividamento, a coluna do endividamento. Quando a gente aplica a apólice do seguro, esse endividamento ele passa a ser de quem? Da seguradora. Sim. Então eu limpo o balanço. Para uma empresa que é capital aberto, ela vai demonstrar para os sócios de fato que ela tem a transparência. Isso ainda não foi julgado. Então não faz sentido entrar como um passivo, e principalmente se ela já depositou. Então eu vejo que uma das principais vantagens, além do custo efetivo, é não constar no balanço, principalmente para uma empresa que é tomadora de crédito, uma empresa que precisa de um score no mercado, Sim, ou que precisa apresentar para os seus acionistas ali um caixa equivalente. Quando a gente olha para o empresariado, a gente sabe que todo mundo está sujeito. Isso é um risco inerente à sua existência como empresário. Agora, olha a possibilidade de você realmente atingir, né, a chamada do programa. Transformar risco em diferencial competitivo através da Aliar. Por isso eu te convido, acesse o site da Aliar, acesse as redes do Thiago Bortoleto para você conhecer o ser humano também por trás desse negócio. Aí você vai entender do que eu estou falando e por que a gente fez questão de trazer a Aliar para hoje estar aqui com a gente, explanando todos esses pontos, que para mim também assim, é fascinante, é muita informação legal e relevante para mudar a vida da gente. E aí falamos agora de garantia judicial, seguro de garantia judicial.